José Sangalli, nosso vereador de Porto Alegre. Está mais calma agora a Câmara ou ainda está muito agitada em função da Previdência? Tá mais calma, mudou o posicionamento do vereador Ferronato, que tinha construído a emenda para conseguir aprovar e depois tinha dado para trás, depois numa construção com as entidades associativas que representam alguns servidores, ele acabou se convencendo que as alíquotas seriam um remédio mais amargo do que o tempo de contribuição para a Previdência. Então, foi aprovado em primeiro turno, o governo pediu preferência na votação, não estava em pauta, mas já tinha cumprido todos os prazos regimentais e acabou que entrou em pauta e foi colocado em votação no primeiro turno e hoje, às 19 horas, está tendo uma audiência pública que a Prefeitura tem que fazer para a questão da legalidade para discutir as alíquotas. Eu sei que o prefeito Melo fez um acordo com as associações que representam os servidores, alguns deles, é verdade, que se fosse aprovado a reforma da Previdência, mesmo essa abrandada pelas emendas apresentadas por aqueles vereadores que estão mais ao centro-esquerda, que construíram uma solução intermediária, o governo enviaria uma revisão das alíquotas mais realista. E o Mauro Zacher, eles estão em que posição? O senhor falou em centro-esquerda. Qual é a posição deles? Eu acho que eles são esquerda. São esquerda? Eles, literalmente, não é um centro-esquerda. São esquerda. É a esquerda da Juliana. Sim, eu fiquei sabendo ontem, na verdade, que não sei se a informação procede ou não, mas a impressão que eu tenho é que vai ter uma coligação estadual entre PT e PDT. Vai ter um candidato... O que é isso? Para o governo do Estado? Para o governo do Estado e essa... Mas acho que o pré-candidato Romildo Bolzan vai continuar... Esse condicionamento da Câmara de Porto Alegre foi em função dessa intenção do PT se coligar com o PDT no Estado. Por isso que a Juliana ordenou os seus vereadores que se posicionassem contra. Embora os vereadores sejam do PDT, eles construíram a candidatura junto com o Sebastião Mello à Prefeitura de Porto Alegre. Lembro que teve uma deliberação da Executiva Estadual também para se posicionar a favor da Manuela no segundo turno e os dois vereadores eleitos apoiaram o governo Mello, que então era candidato. Entretanto, nessa questão, embora eles tenham sim surgido contra a Executiva Estadual durante as eleições, nessa ocasião eles acabaram se comprometendo com a Executiva. Pelo jeito teve algum tipo de deliberação do partido para eles acatar e acabaram acatando. Então, embora tenham ajudado a construir a candidatura do Melo no segundo turno, embora o presidente Márcio Bins ele tenha sido eleito com os votos da base, não teve nenhum voto da oposição, nesse quesito da aprovação da reforma da Previdência, que é necessária para o município, o PDT acabou votando contra. É verdade que nos gestos, o presidente Márcio Bins ele era a favor da reforma, o Mauro Zacher deu a entender que era a favor, mas na hora de colocar o voto na urna acabou se posicionando contrário, seguindo a orientação partidária. Eu vejo muito como narrativa, né? Quando eu era vereador no município de Viamão, tiveram tentativas de proibir a pulverização agrícola através de aviões agrícolas e a narrativa sempre era aquela que tinha a maior preocupação com a saúde das pessoas. A gente sabe que existiram ocasiões em que a pulverização agrícola não foi a melhor alternativa, porque tinha conglomerados urbanos ao seu redor da região afetada, mas se a gente para analisar a produção... Da região beneficiada? Também, né? Porque nós aqui da capital, por exemplo, não temos quase produção agrícola. Nós precisamos da região de Viamão, de outras cidades para conseguir garantir a nossa segurança alimentar. Mas quando nós víamos o discurso das pessoas que defendiam o retrocesso na pulverização, nos defensivos agrícolas, que é como eu aprendi a chamar de maneira mais adequada, a gente acaba percebendo que, na verdade, eles só estão tentando acenar para um grupo de pessoas que não entendem sobre produção de alimentos e tentam demonstrar virtude para as pessoas que, por não entender, acreditam, porque viram um documentário no Netflix ou no YouTube, que as pessoas que querem utilizar defensivos agrícolas são pessoas más por excelência. Na verdade, essas pessoas más são as pessoas que estão garantindo a alimentação cada vez mais barata, em abundância para as pessoas. Inclusive, se não tivesse isso, infelizmente, a comida seria muito mais cara e essas pessoas que dizem estar preocupadas com a alimentação das pessoas mais humildes deveriam, na verdade, fomentar que as pesquisas ficassem cada vez mais
evoluídas de modo a garantir cada vez mais produção, reduzindo o preço da comida na gôndola. Infelizmente, quem defende esse retrocesso não se preocupa com a segurança alimentar das pessoas mais pobres. Moisés. Eu queria só tratar de um tema aqui que eu acho importante, que está sendo discutido em Porto Alegre, a questão das passagens de ônibus, que vai ter aumento aqui em breve, porque o prefeito ele tem que garantir o lucro da empresa por conta de um contrato que foi realizado 8 anos atrás e que tem previsão de acontecer para os próximos 20 anos. Né? Não faz sentido a gente ter um contrato onde a gente garante o lucro de um empreendedor ao longo de 20, 25 anos, enquanto todas as condições que circundam esse meio acabam mudando ao longo do tempo. Né? Não tinha como se prever que ao longo do tempo teriam novos competidores a partir dos aplicativos de transporte, e a solução para diminuir o custo da mobilidade na cidade de Porto Alegre, a gente entende que é inserindo mais competição no sistema, e por isso que a gente está construindo com o prefeito algumas soluções, construção de microbacias com vans, micro-ônibus, de modo a auxiliar o transporte coletivo regular, e uma alternativa que a gente tem trazido aí para a família das pessoas que andam de moto, inclusive vai ter a motociata aqui 2 semanas, é proporcionar para os porto-alegrenses uma nova alternativa, que é o mototáxi, que já está implementado em muitas cidades do estado do Rio Grande do Sul, assim como Novo Hamburgo, Santa Maria e Pelotas. Mas, e nós gostaríamos de proporcionar isso para que as pessoas pudessem... Vai botar a mão nesse vespeiro junto com o prefeito? Sim. Vai ajudar o prefeito? Sim, Quer ajudar o prefeito a ajudar a sociedade? Sim, mas não precisa, tá? Porque como o mototáxi, ele é uma forma de transporte... Não, o vespeiro que eu estou dizendo é o ônibus. Do ônibus. Tem 2 ou 3 problemas no ônibus, tá? Que o prefeito tem bastante preocupação. Um é a questão do financiamento através dos subsídios. Ele não é, ele é corajoso. Se você tiver que meter a mão, já provou isso aí no recolhimento do lixo. Sim, mas a questão do financiamento através do subsídio. Ele, por um acordo judicial, acabou contribuindo com as empresas de ônibus na ordem de 16 milhões, 2 milhões a cada mês, ao longo de 8 meses, para garantir o lucro das empresas, que foi o acordo trazido pela Justiça, não era a vontade do prefeito. E a gente está tentando mudar o modelo de subsídio no transporte público. Por quê? Hoje tem uma caixa preta no cálculo da tarifa, que embora o cálculo possa estar certo, a cesta que compõe o preço da tarifa muitas vezes acaba sendo duvidoso. Por exemplo, qual é que é o custo de depreciação do veículo parado na garagem ao longo do período? Não faz muito sentido, mas compõe o preço da passagem e as pessoas acabam pagando em cima disso. Por outro lado, se fala que boa parte do preço da tarifa se dá pelas isenções. E eu entendo que se o Estado diz que metade das pessoas que está de um lado tem direito à isenção, não tem que ser as pessoas que estão do outro lado do ônibus que tem que custear essa isenção. Quem tem que custear a isenção da pessoa que foi isenta por uma decisão do Estado é o próprio Estado. Então, a sugestão que nós levamos para o prefeito vem no sentido de garantir a rastreabilidade do investimento público, de modo, ao invés da gente fazer com que o outro passageiro pague a passagem isenta daquele que tem direito à isenção, o próprio Estado financie... Mas não é o Estado, é o contribuinte, é que está o erro. O outro que paga a passagem não pode pagar para quem não paga. Agora, o contribuinte que não anda de ônibus tem que pagar para quem anda. Sim, eu concordo com o senhor. O dono da empresa de ônibus. Eu concordo com o senhor. Eu concordo com o senhor. É sempre a sociedade que paga. Só que qual é que é a lógica de tu fazer o pagamento e não fazer com que o outro usuário pague? Esse contrato não tem lógica, esse é um contrato burro, absurdo, esdrúxulo. Eu concordo que a licitação, na verdade, ela veio mais para cumprir uma questão de legalidade do que uma de funcionalidade. E como alternativa a esse problema dos ônibus que são um sistema falido na cidade de Porto Alegre, a gente quer aumentar a liberdade. Agora tem concorrência, é mais barato andar de Uber do que andar de ônibus. Sim.